A paz do Senhor Jesus, alunos da Escola Bíblica Dominical, por gentileza se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho para você receber os novos vídeos que serão lançados. E eu quero deixar aqui a minha saudação aos amados irmãos que fazem parte do grupo Semeando da Palavra de Deus. É um pessoal que estuda teologia, um curso online através do WhatsApp. Cujo pastor Ricardo, ele é quem começou essa ideia e agora eles estão acompanhando aqui no nosso canal. Então Deus te abençoe, querido, continue estudando a Bíblia, você só tem a ganhar. E a lição que trata hoje é uma lição que vai edificar muito a nossa vida. É a lição número 12 do dia 20 de setembro. O fiel experimenta o socorro divino mesmo em tempos de crise. Esse é o título da nossa lição, uma lição comentada na revista Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner de Ferreira. Eu sou o professor Gustavo de Lima Matos, sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, sob a presidência do pastor Irene dos Santos, residem na Viraí, Estado do Mato Grosso do Sul. Texto áureo da nossa lição: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra em todas as suas angústias. Este texto você pode encontrar em Salmos 34, 17, se caso você estiver acompanhando com a sua Bíblia Sagrada. Verdade aplicada da nossa lição: o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Primeiro objetivo da nossa lição: explicar que o Senhor fecha a boca dos leões. Segundo objetivo: mostrar a importância de termos uma vida de oração. Terceiro objetivo: ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Para você que está acompanhando com a Bíblia ou que possui a revista da Escola Bíblica Dominical, o texto mencionado hoje para estudo e ao qual nós vamos nos embasar está no livro do profeta Daniel, no capítulo 6, o versículo 4, 8, 21 e 22. Muito bem. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: a biografia de Daniel nos ensina a importância de permanecermos íntegros, firmes na fé e fiéis a Deus, mesmo em situações que ameaçam a nossa vida, pois somente o Senhor pode nos dar o verdadeiro socorro. Muito bem. Ensinar a importância. Tanto eu quanto você, nós sabemos que há uma profunda importância em estar na presença do Senhor. Isso não somente é isso, mas também estar buscando Ele constantemente. Daniel, ele é um personagem que atualmente, se fosse nos dias atuais, ocupava um alto cargo de confiança no governo. No caso de Daniel, ele ocupava essa mesma hierarquia de cargo, porém na monarquia de Babilônia. Mesmo estando longe de sua pátria, ele considerava a fé em Deus, no Deus de Israel, Deus que lhe acompanhava, o qual ele aprendeu desde criança, e demonstrava isso em seu comportamento. E nós vamos compreender no decorrer da lição que isso lhe trouxe tanto bênçãos, como também algumas provas devido a essa fé viva e verdadeira. O favor divino não tardou. Novamente, o Senhor demonstra o seu cuidado. Veja bem, na lição passada nós vimos os três jovens, Ananias, Misael e Azarias, que foram livrados do fogo da fornalha. Eles não foram livrados da fornalha, recorda-se? Hoje nós vemos Daniel numa situação basicamente quase igual, só que não é uma fornalha que aguarda Daniel como punição, mas sim uma espécie de uma caverna, uma cova onde abrigavam leões esses que eram usados depois para diversão de toda a monarquia, e que Deus não livrou ele de ir para dentro dela. Porém, o Senhor fez algo que ele poderia ter livrado Daniel de ir para as covas dos leões, mas ele não o fez. O que foi que ele fez? Ele tornou o milagre ainda maior. Ele livrou Daniel dentro da cova dos leões, para mostrar que ele tem poder, ele faz e não há quem impeça o Senhor de agir. Muito bem. Através disso nós vamos aprender muitas coisas. Daniel contou com Deus porque ele necessitou de Deus em uma certa situação. E você está necessitando? Está precisando da providência divina?
Saiba que a tua fidelidade levará a alcançar recompensas no Senhor. O Salmo 37, versículo 6 diz assim, ó, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o sol ao meio-dia. São palavras dos salmistas escritas na Bíblia Sagrada para nossa edificação. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição, não nos esquecendo do ponto de partida, que é: devemos usufruir do poder eficaz da oração. Lógico, Daniel venceu através da oração. Primeiro ponto da nossa lição, diz o texto: Daniel não abriu mão da sua identidade. Esta lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso, seremos guiados pela história de Daniel, que, durante toda a sua vida, pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isso viesse a lhe custar a vida. Muito bem. Observe que o comentarista ele é bem específico, já na introdução da nossa lição, no primeiro ponto da nossa lição, e ele abre o seguinte diálogo: objetivo, pautar a fidelidade. Então, a lição que nós estudaremos hoje, ela tratará especificadamente de fidelidade. Então nós vamos falar muito sobre ser fiel, né? Fiel a Deus, fiel no relacionamento, fiel para com o seu lar, fiel para com a sua família. Porque fidelidade sugere honra, na presença ou na ausência de outrem. Não é só na presença, na ausência também. Apesar que Daniel estava longe dos olhos, né, da sua terra natal, ele sabia que o Senhor era próximo, mesmo não sendo visível, mas era percebido espiritualmente. E um outro trecho do texto que nos diz assim: isto viesse lhe custar a vida. Observe, Daniel ele não se importou com a sua integridade física em nenhum momento. Antes ele decidiu em seu coração honrar ao Senhor com a sua fidelidade prática. Não somente fidelidade de palavra, mas na prática, né, ele escolheu fazer isso praticamente, na íntegra. A situação era de ordem. O que ocorria? O texto vai tratar de um período em que Daniel ele chegou adolescente em Babilônia. E ele tinha que fazer certas escolhas naquele período. Então, o fato dele ter que se alimentar com os alimentos que o palácio fornecia não era de livre e espontânea vontade. Era uma ordem, e ordem essa que o desacato resultaria em morte. Mas eles resolveram fazer da forma que lhe bem coube. Tá? A revista vai tratar de 2 períodos da vida de Daniel, quando adolescente, recém-chegado em Babilônia, e também depois de adulto, no reinado de Nabucodonosor, e também nós vamos ter um relato da parte do rei Ciro. Tá? Então abrange a parte da adolescência de Daniel à vida adulta. Tá? Isso tudo contido dentro dos textos. 1 e 1 da nossa lição. Decida, não se contamine com o mundo. Muito feliz essa colocação do bispo, abrindo o texto de 1 em 1. Decida, uma afirmativa. Não é fácil fazer escolhas, contudo Daniel nos faz ver que precisamos ser assertivos em nossas escolhas. Mesmo habitando em uma terra distante e correndo risco de morte, Daniel decidiu ser fiel a Deus. De acordo com as ordens do rei Nabucodonosor, os jovens exilados deveriam receber uma refeição especial para entrarem na presença do rei. Daniel e seus amigos fizeram a escolha de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia que esta era a sua melhor escolha. Por meio deste ato, eles mostraram que possuíam fé em Deus e que seriam protegidos de todo mal, mesmo em terra estranha. Muito bem. O texto diz assim, olha, assertivos. Do que se trata esses assertivos? Assertivos não significa uma espécie de precisão em atos, mas significa assim, uma firmeza naquilo que se expressa, naquilo que se busca, naquela escolha que se faz. Assertividade, a confirmação daquilo que você almeja, mas de uma maneira correta. Em outra situação ele diz, olha, era a sua melhor escolha. Então eu te pergunto, como Daniel poderia saber que essa era a melhor escolha dele? Como você aí na sua vida cotidiana compreende o que é uma melhor escolha quando ocorre 2 situações diante de você, ou uma situação ao qual você tem que escolher
se concretiza ou se não. Né? Como compreender tal coisa? Como saber se é a melhor escolha? Vamos compreender pelos olhos, pelo ponto de vista de Daniel naquela ocasião, que não conhecia a Bíblia, como nós estamos vendo, não sabia o final, mas que ele tomou uma posição e também se posicionou de forma que o Senhor agiu na vida dele. Então Daniel, ele conhecia ao Deus a quem ele servia, o que parecia algo comum, todo mundo poderia ter se alimentado do que o rei ia servir, mas ele se recorda dos ensinos que ele recebeu em Israel, né? Uma passagem de Provérbios, capítulo 23, versículo 6, que eu tenho absoluta certeza, a mais absoluta certeza de que Daniel era conhecedor dessa passagem, assim como nós vamos ser a partir de agora, se caso você não conhecesse, se conhecesse, amém? Glória a Deus. Mas a passagem de 23 e 6 de Provérbios diz o seguinte: não comas o pão daqueles que têm os olhos malignos, nem cobices os manjares deliciosos. O texto se enquadra muito bem na situação que ocorreu entre Daniel e a condição do rei servir os manjares do palácio dele para ele. É possível que Daniel tenha rejeitado, é possível, verifique bem, é possível que ele tenha rejeitado por essa alimentação, pois ele pode ter concebido que ela tinha uma concepção compactual, né, de compactuar com a entrega dos manjares daquela época, a devoção a ídolos. Então ele pode ter compreendido assim, ou simplesmente ele decidiu que não e não quis, e ponto final. Então é uma situação, né? Pelos padrões orientais, toda alimentação daquela época era provida aos deuses, né? Muito bem. 1 e 2 da nossa lição. O espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía caráter admirado por todos. A Igreja de Cristo necessita de homens com as características de Daniel. De nada vale uma admirável aparência se por dentro o caráter é desprezível. Homens que se descuidam da formação do caráter podem agir como Judas, que se vendeu por trocados. Os maiores problemas da humanidade advêm pelas falhas de caráter. Muito bem. Um caráter admirado por todos, né? É o que o texto de 1 e 2 nos diz. Olha, Daniel possuía um caráter admirado por todos. Veja que estamos agora falando de Daniel numa fase adulta. Dentro do 1 e 1 a gente estava falando dele adolescente. Simplesmente no texto 1 e 2 nós já entramos com um comentário a respeito que compreendemos que trata da fase de Daniel adulta. Ele teve uma escolha de não se entregar aos manjares dedicados a ídolos, e agora nós estamos falando da fase adulta dele, né? Quando fala do caráter admirado, porque ele já tinha reconstruído uma reputação através de quê? Da sua inteligência, e não somente isso, mas da sua especialidade em fazer tudo de modo correto, para não cometer nenhum erro, não deixar nenhum erro. E isso era resultado alcançado e atraía tanto bênçãos na vida de Daniel, quanto também conflitos, perseguições, né? Observe um fator, que quando Daniel ele é promovido ao cargo mais alto dos sábios de Babilônia, isso gera um certo conflito nos demais componentes do governo, né? E uma certa perseguição, porque eles não queriam que o gestor deles fosse um escravo. Eles não queriam estar debaixo hierarquicamente abaixo de Daniel de forma alguma. E ele se tornou o alvo de uma sabotagem que, se não fosse a providência, a guarda divina, terminaria em morte. Às vezes, na sua vida cotidiana, de repente a gente está deixando faltar alguma coisa, mas na sua vida cotidiana, você tem um brilho especial que Deus lhe entregou, pertence a você, não é de ninguém. E às vezes esse brilho, ele incomoda os invejosos de plantão. Porque se caso você não saiba, o cristão sempre carrega algum invejoso de plantão, que não quer te ver feliz, não quer te ver prosperar, tem alegria quando você está passando por uma provação.
E isso ocorre, querido, pode ocorrer com qualquer um de nós. Mas o Senhor tem o que fazer com os inimigos da nossa vida, não há necessidade de nos preocupar. O salmista, no Salmo 37, 25, ele escreve o seguinte: fui moço e agora sou velho, nunca vi o justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não precisamos nos preocupar, entregue na mão do Senhor e deixe que Ele cuide dessas situações. 1 e 3 do primeiro ponto da nossa lição: um homem notável. Diz o texto: por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou que em sua vida atuasse um espírito excelente. Ele nos mostra que é possível servir a Deus mesmo em uma terra estranha e submergida pelo caos do pecado. Muito bem. O texto, ele nos traz referência, dentro do comentário do bispo, ele diz: olha os sábios de Babilônia, porque deixou que em sua vida atuasse um espírito excelente. Ele deu autonomia ao Espírito Santo de Deus para que atuasse na vida dele. Ele não privou o Senhor da sua vida. Observe bem que Daniel era uma pessoa muito eficiente no que fazia, mas apesar disso ele não deu as costas para o Senhor. É como se ele dissesse: olha, tudo que eu sou provém de ti. Observe que o Senhor, ele não faz nada sem nossa autorização. Portanto, não prive o Senhor da tua vida. Mantenha ele juntinho de você, mesmo na prova, tanto quanto na bonança. Depois ele diz assim, olha, estranha e submergida, né? Ele nos mostra que é possível servir a Deus mesmo em uma terra estranha e submergida pelo caos do pecado. Que dá pra gente transformar isso na nossa vida cotidiana, mesmo que o ambiente em que você trabalhe, em que você conviva, esteja submergido no caos e no pecado, isso não é imposição para que você sirva ao Senhor. Isso não vai te constranger de forma que você não possa servir ao Senhor. Em nossa vida, talvez nós não vamos estar em uma terra estranha, como aconteceu com Daniel, né? Porque ele não foi por livre e espontânea vontade. Todos nós sabemos que ele foi como escravo, foi obrigado, né? Porém, existem situações que nós podemos ser expostos a um status, né? O que é um status? É um ambiente que nos fornece muito conforto e que traz assim um ar de que não estamos sujeitos a alguma situação, né? Então o status ele pode causar algum comportamento no cristão, né? Compreenda bem, se não for uma pessoa que tenha convicção, ela pode sim se dobrar a esse status e compartilhar do pecado do ambiente que lhe rodeia. Então isso ocorre com quem? Geralmente com pessoas que se sucedem muito bem hierarquicamente, ou que faz um concurso público e passa nesse concurso público e se esquece da ideia de que a sua inteligência provém de Deus e não de si mesmo. Ele nos capacitou com tal atitude e pode ser sim levado a meios, né, que não agrade ao Senhor. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele escreve assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. No versículo 32 ele é mais explícito ainda: portável de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Então, quando você carrega o nome de Cristo, o nome de cristão, compartilhar da comunhão, você carrega muito mais consigo mesmo. Não envergonha o Evangelho de Cristo, mas glorifica o nome do Senhor onde quer que esteja. Muito bem, nós estamos encerrando o primeiro ponto, vamos entrar no segundo ponto. E o foco na lição diz o seguinte: eu ensinei que Daniel tinha um caráter plausível e era uma pessoa sábia e irrepreensível em toda a sua maneira de viver. Observe que nós fechamos a lição referindo-se a algo comportamental. Tá? Segundo ponto da nossa lição: integridade em tempos de crise. Diz assim o texto:
Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração dos valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes dos reinos e presidentes, capitães e governadores tomassem um conselho para achar alguma coisa que o condenasse. Mesmo sabendo de seus planos, Daniel não abriu mão de Deus. Então observe, o comentarista ele diz o seguinte: desintegração dos valores éticos e morais. Valores esses mencionados, eles sofrem mudança com o tempo. A lei ela pode ser modificada, ela pode ser acrescentada, ela pode ser manipulada de algumas formas, tanto em sua essência quanto literalmente. Porém, o que nos rege, que rege nós cristãos, se chama Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada. Ela não muda, né? Agora, tem surgido algumas traduções que têm causado confusão no povo de Deus. Então, qual é a melhor solução, né? O que fazer? Recordar-se do que é o seguinte: o que você aprendeu é. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz a palavra de Deus: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentido exercitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o que você aprendeu para a sua vida, para discernir o que é de Deus, o que não é, o que pode, o que não pode, não que não pode. Você se priva de perder a salvação a troco de nada, porque não existe nesse mundo algo que contenha um valor que possa comprar a sua salvação. Então, quando nós temos essa mente, por isso que Paulo fala, mantimento sólido para os perfeitos, porque já tem a capacidade de discernir o mal e o bem, saber o que é bom e o que não é, o que vai edificar e o que não vai. Quando se chega nesse ponto, então não se há necessidade de entrar em confusão, mas saber o que é, o que pertence a Deus e o que não pertence. Daniel, ele não tinha escritura com ele lá dentro do palácio, mas em sua mente ele sabia o que poderia incomodar o Senhor, o que poderia entristecer o Senhor. Compreende? Não é difícil. É preciso prática, tão pouco habilidade. Basta nós elevarmos a nossa mente ao Altíssimo e vamos compreender o que desagrada e o que agrada ao Senhor. Dentro do texto ainda, ele diz, olha, sabendo de seus planos. É só retornando um pouco na desintegração dos valores éticos e morais e também contribuindo na obediência aos nossos pastores que nos guiam diante da palavra da verdade. Tá? Sabendo de seus planos, Daniel, quando ele compreende que tudo aquilo que aconteceu, que ocorreu com ele, trata-se de um plano para ceifar a sua vida, ele não tinha... Por que ele se comportou da forma que ele se comportou? Ele não tinha nada que esconder. O mandato do rei tinha sido proclamado, Daniel tinha conhecimento desse mandato, porém ele não tinha nada para esconder. Por isso, aparentemente, o seu comportamento, diante do comportamento que ele tinha, ele foi logo descoberto, porque ele não estava escondendo, né? O mais importante para Daniel era o que? Era buscar a Deus. Então, o que aconteceu? Era um costume do povo dele fazer aquela adoração a Deus, ele não se escondeu, ele, da mesma forma que ele sempre fez, ele continuou fazendo no seu quarto, orando a Deus, e ele foi pego apenas nessa atitude. Por quê? Porque isso era um costume já do povo de Israel. O salmista, no Salmo 55, 17, ele diz o seguinte, olha, de tarde e de manhã ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então já eram costumes deles, né? Ponto 2 e 1 da nossa lição. Separados do seu povo e da sua terra. Daniel era ainda jovem quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns dos judeus. Ele estava entre os jovens que foram levados para o exílio. Provavelmente Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve os seus sonhos roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei de Babilônia e conviver com um povo idólatra. Esta vida não fazia parte de seus sonhos. Essa vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Muito bem. Observe que o Senhor ele tinha um decreto a ser cumprido com Israel.
E o rei de Israel não se rendeu ao Senhor, não se arrependeu dos erros que cometeu. E o Senhor entregou mesmo Israel e Judá nas mãos do rei Nabucodonosor, nas mãos de Babilônia. E isso não fazia parte dos planos de Daniel ser escravo, tão jovem assim. Observe que a lição falou, no entanto, lá em alguns pontos atrás a gente viu alguma fase adulta da vida de Daniel e agora nós retornamos na sua fase juvenil novamente, na sua fase de adolescente, né? E dentro do texto ele diz assim, ó, esta vida não fazia parte do seu sonho. Lógico que não fazia. Ninguém sonha em passar por provas, sonha por passar por um momento ruim, ou sonha em sofrer por algo que aconteceu, tanto de natureza externa quanto de natureza interna, desculpe. Né? Ninguém pensa isso. Isso foi algo que ocorreu, Daniel não teve como evitar, né? E vamos compreender uma coisa agora. O jovem ele está lá no palácio, ele é um príncipe, ele tem todas as regalias do palácio, né? De repente, drasticamente, de uma forma dramática, o cenário muda. Por que dramático? Porque ele viu morte, ele viu sofrimento, ele viu batalhas, tudo muda, simplesmente, não é da noite para o dia, foi de uma hora para outra. Quem era príncipe tornou-se escravo, tornou-se um vassalo. Aí ele é levado cativo para um reino de um povo que ele não conhecia o idioma, que ele não conhecia os costumes, teve que aprender tudo de novo. E agora ele não é mais aquele príncipe servido, mas ele está lá para servir. Quem estava servindo agora vai servir. Então ele não tinha mais os direitos de um príncipe, né, mas agora ele adquiriu para si, ele contraiu para si, né, os deveres de um escravo. Mas a sua convicção não mudou, ele continua sendo por dentro o mesmo príncipe nos seus modos, na sua educação, a maestria como que ele desenvolve as coisas. Então, através disso, nós pensamos, qual é o seu sonho? Qual é o meu sonho? O que buscamos? Estamos convictos? Né? O que mudou em nossas vidas? Como nós compreendemos os desígnios de Deus para o nosso caminho? Compreende? Então saiba que o Senhor, independente de sua vida mudar ou não ter mudado, o Senhor permanece o mesmo. O que Ele tem preparado para você, Ele há de te entregar. Como escravo, ele tornou o melhor entre os que estavam lá, atraindo a admiração de quem era, né, do reino, porque ele fazia as coisas com qualidade. Nós podemos retirar da vida de Daniel nesta fase aqui em que menciona o ponto 2, e 1, para nós sermos o mais eficiente possível. Tudo quanto você fizer, faça na melhor qualidade. Lembra daquele ditado que às vezes as pessoas falavam nas palestras motivacionais, né? Melhoria contínua, qualidade total. Então faça tudo que você fizer, faça com eficiência, assim como Daniel fazia. Independente do que seja, se é cavar, cave com excelência, faça na medida, faça correto. Se é um mecânico, faça com o intuito de que funcione e que não pare. Se é um escriturário, faça da maneira correta. Se é um administrador, um gestor, gestione como se fosse o próprio Senhor quem tivesse elegido você para fazer essa gestão. Então faça com qualidade, sempre faça o melhor. O Senhor vai te honrar. Muito bem, 2 e 2 na nossa lição. Decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para serem apresentados ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado. Então determina que os seus sábios deveriam contar o sonho e sua interpretação. Diante de tal desafio, os sábios apresentaram uma dificuldade para cumprir tal ordem. Era ingênuo achar que enganariam o grande rei. Diante da recusa do rei em ceder mais tempo para a interpretação, eles admitiram a impossibilidade de interpretá-lo. Diante destas palavras, o rei muito se aborreceu e ordenou a morte de todos os seus sábios da Babilônia, o que incluiria Daniel e seus amigos. As escrituras nos fazem saber que Daniel foi para casa junto com seus companheiros,
rogou a Deus por misericórdia para que o mistério do sonho fosse desvendado. Então Deus revela o sonho a Daniel, o que garantia a vida dos demais sábios. Diante disso, Nabucodonosor declarou que o Deus de Israel era Deus dos deuses e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias. Muito bem. Observe que na abertura do texto, o comentarista ele diz o seguinte: após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens. Que preparação? A revista retorna novamente à idade da adolescência de Daniel quando ele chega no reino. Observe que Daniel, nessa situação, ele contou com o apoio de um cidadão chamado Aspenaz, né, ao qual Daniel ele inspirou. Ele convenceu ele de que eles poderiam comer os alimentos que não eram ordenados pelo rei, né, que isso não ia lhes causar dano nenhum, senão o contrário, que lhes edificar, ia fazer muito bem para eles e eles não ficariam abaixo em nenhum nível dos demais jovens que estavam compartilhando dos manjares do rei. Então observe, na nossa vida, às vezes Deus ele tem certos instrumentos para nos abençoar, para nos ajudar, para ser nosso companheiro. Nós vimos que homens de Deus foram alimentados. Um homem de Deus foi alimentado por um corvo, né? Foi alimentado por viúva. E aqui nós temos um servo do Senhor, a qual Deus usa, um cidadão que não crê, não é da mesma fé, para o ajudar. Então o Senhor ele tem maneiras infinitas, né, de nos orientar, nos ajudar. Então não tente limitar o poder do Senhor. Ele pode agir na sua vida da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo em que Ele determinar. Agora, cabe uma coisa a nós: estar pronto para receber, estar pronto para compreender que é o Senhor agindo na nossa vida. Então compreenda isso, né? Que o agir de Deus para você não tarda. E aí, mais tarde, o rei tem um sonho que o deixou perturbado. O sonho do rei não podia ser interpretado pelos sábios porque ele não contava o sonho. Como que eles iam interpretar? Não tinha como. Ele não dava nenhum trecho, nenhum detalhe. Ele simplesmente acordou um dia e falou: o negócio é o seguinte, ou vocês adivinham o sonho ou vai morrer todo mundo aí. Só isso, simplesmente isso. Amado, naquela época, a maior autoridade depois de Deus era o rei. E na mão dele, ele possuía a vida e a morte. Ele decidia se você vivia ou se não. Pronto, acabou, simples assim. Se ele olhasse pra tua cara no dia que ele amanhecia e falasse: ó, não gostei de você, já era. Existem variadas passagens. Napoleão Hill, ele conta que o reinado na época na Inglaterra, no tempo da monarquia, nas décadas, dos séculos anteriores, um médico, se ele fosse tratar de um soldado ou de um componente da mesa real, e a doença não fosse eliminada, esse camarada morresse dentro de uma tenda, as mãos desse médico eram cortadas. E aqui nós temos uma outra situação que não ia cortar as mãos, então é só para você compreender que a monarquia ela tem esses costumes. Tá? Então aqui o rei ele simplesmente acordou atormentado com um sonho e chegou para o pessoal, para os sábios que ele tinha lá, vamos supor que eram aquelas pessoas que fazem a administração do reino dele lá, os governadores, falou: ó, eu tive um sonho, né, e eu quero saber que sonho que é esse, e eu não vou falar qual é, pronto, e se vocês não me falar, vai morrer todo mundo. Ali a sentença era certa ali, se não fosse a intervenção divina, a sentença era certa. O fato é que ainda existe nessa terra um homem e mulher de Deus para orar e o Senhor revelar. Você é uma dessas pessoas? A ferramenta está em nossas mãos, amados. Talvez você não precise ter uma revelação como a que Daniel fez, mas você precisa ter uma comunicação com o seu Senhor, para Ele confirmar a terra em que você coloca as plantas dos teus pés, para Ele confirmar e te conceder a vitória e te proteger de todo mal, assim como Ele fez com Daniel. Voltando ao sonho do rei, este sonho ele era sobrenatural, então não tinha como compreendê-lo de forma natural. Paulo nos escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, é um texto até bem conhecido: ora, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. E no final do versículo ele diz: porque elas se discernem espiritualmente. Então no natural não era possível
explicar ao rei o sonho que ele tinha, muito menos a interpretação desse sonho. Então, novamente, o raciocínio lógico falha em um ponto e o Senhor é exaltado através da vida de Daniel. Daniel foi o canal de bênção entre aquele povo e um canal de honra para o Senhor Deus, e que assim seja com você também, onde quer que você esteja. Amém? 2 e 3 da nossa lição trata de um assunto muito polêmico, que perdura até os dias de hoje. 2 e 3, diz o texto: inveja. A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras. Diante do fato, o Senhor tem atentado para seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si. A inveja é identificada como a obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. Devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixes livres em seus atos de injustiça. Porém, a trama para matar Daniel acabou resultando em honra para o servo de Deus e a glória de Deus. Observe que retornamos à vida adulta de Daniel, à situação da cova dos leões, referente à passagem da cova dos leões. E ele diz aqui a inveja. O que é inveja? A inveja, segundo o dicionário, é o desgosto ou descaso pela felicidade ou bem de outrem, o desejo ardente de possuir o bem de outrem. Então observe, o invejoso, ele não quer apenas ganhar, ele não quer vencer apenas, ele quer que o seu oponente perca. Ele não se importa em perder também, desde que aquele que ele vê como um oponente, perca. Sem sombra de dúvida que isso é uma opressão maligna que rodeia a mente das pessoas e faz uso delas para a prática do mal, para fazer aquilo que o adversário mais almeja, causar sofrimento ao povo de Deus. E eis aqui Daniel em uma situação em que fizeram uma sabotagem com ele, mas mais era Deus com ele do que os que estavam do lado do adversário. Estamos fechando o segundo ponto da nossa lição, e o foco da lição diz o seguinte: eu ensinei que, apesar da inveja e de decretos de morte, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor são amparados por Ele. Glória a Jesus. Ponto 3 da nossa lição, diz o texto: o perigo da vaidade. O processo de preocupação com a própria imagem pode trazer sérias consequências para si e para quem está próximo. Por vaidade, o rei Dário proporcionou a Daniel a maior crise da sua vida. A perspectiva de ser tratado como Deus, por demais atraente para o rei. Muito bem, então nós vemos aqui uma situação, mais um rei. Lembra que no início nós falamos sobre Nabucodonosor e também íamos falar sobre Ciro, sobre o rei Dário, né, que governou Babilônia após ser dominada. E aqui está mais uma situação de uma pessoa egocêntrica que vê alguém a quem ele admira, que ele gosta, né, passar por uma situação devido a uma decisão mal tomada. Lembra do texto assertivo? O rei Dário, nessa ocasião, ele não foi assertivo, né? Ele, por conta simplesmente de um ato egocêntrico, ele condenou alguém que ele precisava no seu reino para a morte. Então ele diz no texto, assim, na abertura do ponto 3, preocupação com a própria imagem. A vanglória pessoal é o clássico da monarquia na época. Nós vemos que não é o primeiro rei que passa por uma situação como essa, e outros reis caíram no mesmo comportamento. Atualmente essa contaminação ela pode ocorrer devido ao quê? Ao teor egocêntrico que cada pessoa possui. Ela tem uma certa limitação de egocentricidade, e essa, quando se expande, toma de vez a mente humana e pode ocorrer tanto secularmente quanto espiritualmente. Quando eu me refiro a espiritualmente, eu me refiro ao seguinte: até mesmo aquelas pessoas que passam aquela situação de uma santidade excessiva, é mais santo do que qualquer outra pessoa, isso também é uma vaidade, isso também é uma preocupação com a imagem própria.
né? Eu aprendi com o meu pastor que quem é santo é, e não precisa fazer esforço para ser. Aquilo que ele era ontem, ele é hoje e amanhã. Da maneira que ele é na igreja, ele é no trabalho. Então, da maneira que você é na presença de Deus, seja sempre. Não quero dizer isso que alguém tem que agir, porque age errado, sempre vai agir errado. Não. Se age errado, se conserte. Entre na presença do Senhor e seja um santo na presença de Deus, assim como Daniel foi. Muito bem. 3 em 1 da nossa lição. Fé em meio aos invejosos. A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva perante o que o outro tem. A inveja gera o rancor diante do sonho não realizado de possuir o predicado ou atributos de outro ser. Este sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores de Babilônia. E em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reino, sabedores de que Daniel era possuidor de espírito excelente, estes homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na espera de encontrar algo que desonrasse o seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Muito bem. A situação decorrente na vida de Daniel, né, de ele ter sido abençoado por possuir um espírito excelente que Deus proporcionou a ele, atribuiu a ele promoções no reino. Então ele passou a um cargo muito elevado, né, acima dos demais, coisa que atraiu também a fúria, a inveja, né, das pessoas contrárias à sua nomeação. Eles não viram mais Daniel como um componente do governo, senão como um oponente, né, a eles. E ele diz aqui no texto assim: desonrasse o seu caráter. Como Daniel fazia tudo de forma eficiente, seus inimigos decidiram sabotá-lo, porque eles não encontravam uma forma de acusar Daniel de qualquer coisa dentro da área secular, da área jurídica, tanto na área de gestão, menos ainda na área espiritual. Então eles procuraram fazer uma sabotagem, é isso que eles fizeram. Quando não encontravam nenhum erro nele, decidiram por sabotá-lo. Ele prestava a honra ao Senhor e também era fiel ao rei. E isso atribuía a ele mais fúria ainda dos seus adversários, que queriam eliminar ele a ser submisso a um judeu. E assim ainda hoje são perseguidos muitos cristãos que são eficientes na área, que desenvolvem seus trabalhos e as suas carreiras. Mas faça como Daniel, confie no Senhor e Ele lhe dará o escape. 3 e 2 da nossa lição. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero, leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e de todos. Só existia uma forma de acusar Daniel: a sua devoção a Deus. Então estes homens propõem ao rei Dário que ele edite um decreto no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus senão o próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Muito bem, edite um decreto. O que aconteceu? Juntou lá um pessoal, foram até a presença do rei, solicitaram uma audiência, foram até a presença do rei, persuadiram o rei, convenceram a ele e tramaram um decreto para prejudicar, porque eles espionaram Daniel, né? Eles foram espionar a intimidade de Daniel na presença de Deus e descobriram que ele estava orando num certo período, e eles fizeram um decreto para casar naquela mesma situação no período em que Daniel adorava a Deus. Então eles fazem isso. É como que você orasse todos os dias 3 vezes ao dia, de manhã na hora do almoço e à noite antes de dormir. O que aconteceu? Alguém põe um decreto que você não pode orar, mas você só pode ir lá adorar o seu patrão, o seu governo, o seu presidente, alguma coisa assim. E te pegam orando a Deus durante este período específico.
Foi isso que eles fizeram. O rei, como pessoa egocêntrica que foi, quando disseram, olha, tu és um Deus, tu dominou o reinado, derrubou Nabucodonosor, né? É digno de ser aclamado como divindade. E o rei, poxa, mas eu será, rapaz? Eu sou tão bom assim? Não, rei, tu és. Não, mas onde é que está esse documento que eu vou assinar agora? Já pegaram o documento, o rei foi lá e pum, 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 assinou. Nem lembrou de outras situações. Só foi se recordar-se disso, caso já passado. Então, foi assim que ocorreu uma das maiores sabotagens citadas pela Bíblia. Que pena que pessoas assim são lembradas desta forma e Daniel é lembrado honrando ao Senhor. 3:3 da nossa lição, companhia divina na hora da crise. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel, acusado de alta traição ao rei, mesmo após o decreto real dizendo que ele poderia fazer petição ao rei Dário, e caso fosse achado em falta, seria lançado na cova dos leões, ainda assim Daniel não abriu mão de orar a Deus. Ao perceber a injustiça do seu decreto, o rei Dário ficou impossibilitado de ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, nem mesmo o rei tinha poderes para revogá-la. Então o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões. Enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua trama, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o fizera assassinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que responde prontamente que Deus o havia achado, que Deus havia achado nele inocência, e que por isso havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. Esta experiência atravessamos nesta vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. Foco na nossa lição. Eu ensinei que precisamos seguir o exemplo de Daniel em sua fidelidade a Deus e também vamos testemunhar sua providência para conosco. Conclusão da nossa lição: os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênção para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Querido e amado irmão, Deus te abençoe por me acompanhar até este presente momento. Se você não é aluno da Escola Bíblica Dominical, não perca tempo, se matricule, venha se edificar também, e que o Senhor Jesus Cristo te abençoe eternamente. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.